Está gravando? Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Autociência passo a passo. Estamos aqui para mais um passo do nosso ciclo de estudos. Hoje vamos conversar sobre o dilema do objetivo, o estudo do livro Dilema do Objetivo. Vocês já leram o livro, nós vamos conversar a respeito, acrescentar o que der para acrescentar, falar um pouquinho mais, reforçar, tirar dúvidas. Vocês estão na fase psicológica do ciclo de estudos. Primeira fase foi a fase existencial, agora fase psicológica, chegando ao fim. Né? Depois dessa aula de hoje, tem mais 2 livros da fase psicológica, e aí vamos para a fase da convivência. Então, vou aqui fazer uma abertura, falar um pouquinho sobre a questão do dilema do objetivo, que é um livro escrito para a gente entender a função espelho. E daí vocês ficam à vontade para conversar qualquer assunto que vocês quiserem comigo, quiserem sobre o tema, né? E também fazer perguntas. Então, eu vou começar por onde eu vou começar aqui. Fiz algumas anotações aqui e tanto faz por onde eu vou começar também. Né? Elas tudo vão dar no mesmo lugar. Mas eu vou começar aqui falando do Náufrago. Eu passei já aqui algumas vezes para vocês os filmes, né? Mas quando passo o filme, depois tem que editar, tem que tirar o filme da gravação, senão o YouTube bloqueia por causa dos direitos autorais. E eu vou então falar do filme Náufrago em vez de passar, que assim não precisa ficar editando o vídeo aqui. E é bom, é bem ilustrativo para começar. Quem já assistiu vai lembrar. Quem nunca assistiu, corre lá assistir O Náufrago, um filme famosaço, ganhou Oscar, inclusive, na época, com o Tom Hanks. Então, vamos então relembrar a história desse filme. Para quem não conhece, vai ouvir eu contando. Aí depois eu vou para o ponto principal, que é o motivo de eu estar falando sobre esse filme. Bom, o filme O Náufrago conta a história de um cara, vou dar uma simplificada, né? Que trabalhava na FedEx, né, uma empresa de correios, né, americana. E numa dessas viagens que ele estava fazendo, o avião caiu no oceano. Era um avião de carga, né? As poucas pessoas que estavam lá morreram e ele sobreviveu. E ele caiu no oceano e acordou, estava numa ilha. E o mar empurrou ele assim para a beira de uma praia de uma ilha. No começo ele não sabia que era uma ilha, ele acordou numa praia, depois ele descobriu que era uma ilha, que ele estava lá, náufrago, por isso que o filme chama Náufrago, numa ilha. É isso. Estava lá, náufrago numa ilha. Uma outra coisa que eu pensei aqui, mas fugiu. Pô, volta. A partir desse momento, então, ele percebe que ele está sozinho lá na ilha. Lembrei o que eu ia falar. Lembra a história do náufrago, lembra do Robinson Crusoe, que foi o cara que ficou sozinho na ilha também. Tem bastante a ver. Quem conhece a história do Robinson Crusoe. Então, pronto, tá lá o cara na ilha sozinho. Aí ele tem que sobreviver lá na ilha.
o filme tem vários aspectos, dá para analisar por vários ângulos. Eu adoro esse filme, acho excelente, ótimo para autoconhecimento, por vários motivos, e eu uso esse filme, às vezes, com propósitos diferentes. Depende do enfoque que você coloca no filme, você dá para retirar uma aprendizagem, uma visão, uma ajuda psicológica no entendimento de alguma coisa, uma ajuda pedagógica. Então, mudando, hoje eu vou usar o enfoque, eu vou usar o filme com foco na questão do dilema do objetivo. Então, tá lá sozinho, aí ele tem que sobreviver. E, por sorte, né, as coisas que estavam no avião, que eram a bagagem do avião, que eram as encomendas, né, que era um avião de carga do correio, várias foram parar na ilha. O mar empurrou essas coisas para lá. Aí chegou, tinha um monte de caixa lá na beira ficou um monte de caixa na praia. Aí ele foi lá e pegou essas caixas, meio que, no começo, meio que achando que ele ia ser resgatado, ia pegar as caixas de volta, porque ele era um funcionário comprometido com a empresa e tal. O cara náufrago lá pensando ainda em salvar as encomendas dos clientes. Aí ele botou todas as encomendas lá, que ele pegou, que foi até a praia, começou a improvisar lá a sobrevivência dele, fez a barraquinha e tal, tentando um jeito de comer coco, né, ou pescar algum peixe e tal. Aí passou um tempo, nada de... Passou um barco, acho que passa um barco lá no finzão, assim, ele grita, ele berra, o barco vai embora. Aí ele fala, quer saber, vou abrir essas coisas aqui, vou abrir essas encomendas, tudo aqui. Aí ele tá nem aí, ele começa a abrir tudo. Quem sabe tem alguma coisa que ajuda ele ali a sobreviver. E daí ele começa a ver encontrar as coisas que tinha lá dentro. Aí tinha um monte de coisa, tinha patins de patinação no gelo. O cara na ilha do tropical com patins de patinação no gelo. Aí tinha fitas, não lembro exatamente do que tinha. Tinha uma bola de vôlei e outras coisas mais. Aí ele foi, o patins, por exemplo, ele aproveitou para o patins ter aquela parte que parece uma faca, né? Ele aproveitou o patins e usou como faca mesmo. Fez uma espécie de um machadinho, aí ele conseguia cortar as árvores, aí começou a fazer fogueira, usou tipo o cipó das árvores para fazer corda e tal. A casca das árvores, ele fazia uma espécie de corda de cipó e entrelaçava as cascas e fazia umas cordas. Enfim, foi útil ele ter aberto as encomendas. Aí, numa hora lá, ele está tentando fazer fogo. Ele está tentando fazer aquele sistema lá que você vai rodando um pauzinho assim. A gente vê escoteiro fazendo isso, um método bem rudimentar de fazer fogo. Você põe uma madeirinha embaixo assim, um graveto em cima, põe um pouquinho de palha e fica mexendo o pauzinho. O atrito supostamente esquentaria a palha e fazia a palha pegar fogo. E ele está lá tentando, e não ficou difícil, tenta. Chega uma hora, ele tenta tanto que a mão dele assim já está quase na carne viva. Aí uma hora ele tá, a mão ele não aguenta mais, a mão. Aí dá uma. Não sei bem, eu sei que dá uma cortada na mão dele, começa a sangrar, assim, ele fica puto, né? Fica revoltado, assim.
Aí ele sai chutando tudo, de raiva, sai chutando tudo. Aí pega aquela bola de vôlei que estava lá e joga a bola longe, né? Dá uma bicuda nas coisas. Aí passa a raiva, ele senta ali, né? O que vai fazer o quê? O cara tá sozinho numa ilha, não tem o que fazer. Aí ele olha para os lados e vê que aonde que ele, quando ele pegou a bola para jogar longe, como a mão dele estava ensanguentada, ele pegou a bola assim, fez uma espécie de uma cara na bola. O sangue na bola branca, era uma bola de vôlei branca, fez uma espécie de uma cara assim. Aí ele olha para a bola assim. Esse é um dos momentos mais sensacionais do filme. De repente, assim, do nada, né? Ele acabou de ter uma crise de raiva, uma fúria. Aí ele calmou um pouco, ele olha para a bola assim, ele vê que parece uma cara. Aí ele fala: "E aí, tudo bem? Você vem sempre aqui? Como é que você tá?" De repente dá um treco nele. E por ele ter visto ali na bola aquela mão ensanguentada que parecia uma cara, ele começou a tratar a bola como se fosse uma pessoa. E começou a conversar com a bola. E daí para diante, no filme, tem essa história dele com essa bola o tempo todo. A bola é da marca Wilson. E aí ele começa a chamar a bola de Wilson, como se fosse uma pessoa na ilha, porque não tem com quem conversar. Então, para ele não enlouquecer, ele começa a conversar com o Wilson. E aí ele leva o Wilson para tudo quanto é lugar, vai pescar, leva o Wilson. Aí ele arranja uma gruta, aí ele vai lá para a gruta dormir, aí o Wilson tá lá, ele acende uma lanterninha que ele tem lá, fica conversando com o Wilson, aí faz pergunta pro Wilson. O Wilson responde, pede opinião pro Wilson. E aí, o que você acha da gente fazer aquilo? Não? Você não acha uma boa ideia? Não, é uma boa ideia sim, não sei o quê. Aí o Wilson fala, né? Na cabeça dele o Wilson fala, responde, pergunta, questiona, aprova, reprova, é igual uma pessoa. E aí segue lá a vida na ilha com isso. Claro que o filme não vai mostrar todos os dias que ele ficou lá, mas ele ficou lá, parece que mais de um ano, anos, alguns, um ano, alguma coisa assim. Tanto que quando ele volta, a esposa dele já casou, tem uma outra vida, ninguém achava que ele tinha sobrevivido. Então ele fica, ela foi 4 anos. Fica anos lá, 4 anos na ilha. Ele e o Wilson. Então são 4 anos dele se relacionando com o Wilson. Chega uma hora que o Wilson fica mais velhinho, porque é uma bola de vôlei, né? E aí o que ele faz? Provavelmente o Wilson murcha, né? E aí corta e dá uma cortada no tempo assim, mostra mais para frente. Aí ele estofou, porque não tinha bomba bomba de encher bola lá na ilha deserta, né? O que ele fez? Ele encheu, estofou o Wilson com folha dos coqueiros. Aí o Wilson ficou mais cheinho assim, mas esvaziou, e as folhas do coqueiro para fora assim, ficou aparecendo um cabelinho. Aí tem aquela foto clássica do Wilson, da bola de vôlei, com os cabelinhos que é que é folha do coqueiro ali para fora, já seca. E aí, quando o Wilson está desbotando, ele vai lá, ele corta a mão, para ter, não tinha tinta lá também na ilha deserta, né? Ele corta a mão para passar sangue ali na bola e retocar a imagem, que o Wilson, aquela mão ali na frente, é o rosto do Wilson, né? Que tem olhinho e boca. Muito bem, quem assistiu, aí está relembrando. Quem não assistiu, já percebeu que o negócio é interessante, vai lá amanhã mesmo e assiste. Procura aí em algum lugar que tiver, porque é excelente. Mas por que eu estou contando essa história? Qual é o ponto que eu quero trazer para a nossa conversa de hoje?
é a cena de quando esse cara, o náufrago, ele está saindo da ilha. Ele, ao passar dos anos, ele vai cortando as madeiras, vai montando uma jangada e vai fazendo um plano de sair da ilha, porque é difícil atravessar a arrebentação ali das ondas e entrar no alto mar. Então ele se planeja todo para ter uma jangada na época certa, com o vento certo e tal. Aí ele encontra até uma carenagem lá que serve de vela. E aí ele faz todo o planejamento para poder sair da ilha, porque ele não quer morrer ali, ele quer voltar para a civilização. E aí ele planeja tudo, e quando dá a hora certa, ele amarra o Wilson na jangada e faz a jangada sair no mar e dá o início. Solta a vela e vai e passa a arrebentação. E ele consegue, ele passa a arrebentação, consegue, ele entra em alto mar. E aí ele começa a ficar ali meio que à deriva, né? Às vezes, se não tem vento, não tem como ele se locomover, mas ele fica esperando ali que o mar leve ele para algum lugar do continente. E aí ele está lá na jangada dele, ele e o Wilson lá amarrado na jangada e esperando, né, alguma coisa acontecer. E aí tem essa cena, que é o motivo de eu estar contando essa história toda. Aquela corda que estava amarrando o Wilson, ela afrouxa, fica solta, o mar balançando, o Wilson cai fora da jangada. Ele vai para o mar, aí ele fica flutuando lá. E o Tom Hanks, né, o cara que está lá na jangada, ele está meio dormindo ali, ele está sem água, sem comer, está fraco, aí ele dorme ali. Mas ele acorda. E aí ele olha e não vê o Wilson ali. Aí ele olha para o oceano, para o mar, e vê que o Wilson desprendeu e está indo embora. O mar está levando o Wilson embora. Aí ele fica desesperado. Desesperado. Wilson! Wilson! Essa cena é foda. Wilson! Daí que ele faz? Aí ele pula na água para pegar o Wilson. Mas se ele sair nadando, ele pula na água para pegar o Wilson. Mas ele percebe que se ele sair nadando, a jangada vai embora. E aí ele vai se perder da jangada. E não vai conseguir. Ele pega o Wilson e ele se perde da jangada. Aí o que ele faz? Ele pega uma corda que tem ali na jangada e segura a ponta da corda e sai nadando de forma que ele vá chegar até o Wilson e depois ele puxa a corda e volta para a jangada com o Wilson. Esse é o plano dele. E ele faz isso, ele pula na água e sai nadando com a corda para pegar o Wilson e trazer de volta para a jangada. Só que a corda não é grande o suficiente. Os caras fazem filme, teve uma puta genial, né? O cara é gênio. A corda não é grande o suficiente. Aí ele fica assim, a tipo 1 metro, 2 metros de distância do Wilson, tá bem perto, assim, ele, de forma que ele estica a mão assim, tá meio perto, assim. Vocês assistindo o filme, vocês vão ver. Só que não é o suficiente. Aí ele tem uma opção, ele pode soltar a corda e pegar o Wilson, ou deixar o Wilson lá. E é nessa fração de segundo que ele, né? O que eu faço? E ele gostava tanto do Wilson que ele soltou a corda. Ele soltou a corda. Ele tipo assim, eu vou morrer, mas eu não deixo o Wilson morrer. Eu não vou deixar o Wilson morrer, eu vou salvar o Wilson, arriscando a própria vida. Mas o Wilson não é uma pessoa. O
Isso é uma bola de vôlei com folha de bananeira dentro, com folha de coqueiro seco dentro. Ele estava arriscando a vida dele para salvar uma bola velha de vôlei rasgada com folha de coqueiro dentro. Que para ele era o melhor amigo dele. E aí ele fica, nessa fração de segundo, ele fala, putz, mas eu vou morrer. Aí ele vai e segura a corda de volta para a jangada e fica lá na jangada desolado, por causa da bola de vôlei com folha de coqueiro seco dentro, que foi embora. Para a gente que está assistindo, é uma bola de vôlei com folha de coqueiro dentro. Qualquer um que olhar assim, que não for o personagem, vai ver uma bola de vôlei com folha de coqueiro dentro, indo embora. Para ele, não. Não é uma bola de vôlei com folha de coqueiro dentro. É o Wilson. É o melhor amigo dele. Por quem ele, numa fração de segundos, arriscou a própria vida para salvar. Se é que uma bola precisa ser salva. Enfim, é isso. Era isso que eu queria contar para começar a nossa conversa. Por que tudo isso aconteceu? O que tudo isso tem para ajudar a gente no entendimento do tema de hoje? É a função espelho. Né? O que você vê no objeto não é o objeto. Nunca. Até o Tom Hanks, ele viu uma bola de vôlei. Ele viu uma bola de vôlei até o momento daquela fúria. Até o momento daquela fúria, que ele chutou tudo lá, ali tinha uma bola de vôlei. Mas depois que ele botou a mão ali e viu aquela carinha e começou a interagir com aquela bola de vôlei como se fosse uma pessoa, desapareceu a bola de vôlei. Não existia mais bola de vôlei. Encarnou ali o Wilson. E aonde que estava o Wilson? Na bola de vôlei? Não, né? A bola de vôlei era uma coisa, um objeto, uma bola de vôlei. O Wilson estava na cabeça dele. O Wilson era ele mesmo. Vou usar uma palavra aqui. É uma palavra que ajuda a entender. É uma loucura dele acreditar que aquela bola era uma pessoa, que era o Wilson. É uma loucura da cabeça dele. Mas isso é o que a função espelho, é assim que a função espelho funciona. Ela faz você ver coisas que não estão nas coisas. E o que é as coisas que não estão nas coisas? É o significado. O que é a coisa? A coisa é o significante. E o que é a coisa que não está na coisa, mas você vê na coisa, mesmo ela não estando lá? É o significado. O Wilson é o significado. O náufrago projetou no Wilson o significado que ele queria, o amigo, o companheiro de ilha, alguém para conversar e tal. E projetou tanto que ele já não via mais a bola. Só via o significado, só via o Wilson.
Acredite se quiser, você faz exatamente o mesmo com tudo e com todos. Com tudo e com todos. As pessoas com quem você convive são apenas pessoas. Tudo que você vê ali, todo o significado que você vê ali, não está vindo de lá para cá. Está vindo daqui para lá. É você que está vendo. Você fica olhando para um espelho. Outra palavra que você pode usar é projeção. Você projeta ali o seu significado, ou na pessoa ou na coisa. Pega qualquer objeto aí que está do seu lado. Olha para esse objeto. Imediatamente vai surgir um significado na sua cabeça. Vamos supor que é o seu celular, que provavelmente você está com o celular na mão, é o objeto mais usado hoje em dia, né? Olha para o seu celular, ele significa alguma coisa para você, significa o trabalho, significa, sei lá, dinheiro, significa status, significa diversão, significa ouvir música, significa alguma coisa. Tudo isso aí que o seu celular significa, tá no celular? Não tá, o celular é um pedaço de coisa, um treco, um trem, um objeto. Tudo isso que você está vendo no celular está em você, não no celular. Por isso que as pessoas distintas veem coisas distintas nos mesmos objetos. Essa frase do náufrago aí, essa cena do náufrago, está em algum lugar. Não lembro. Mas tem um título que eu usei, eu pus esse filminho assim, esse trecho do filme, pus a frase embaixo. E ela é muito legal de pensar, tem tudo a ver com o livro. A frase é: o que você ama no que você ama? Não há dúvida que o náufrago amava o Wilson. Como que você vai falar, não amava? O cara deu a própria vida para salvar o Wilson. Ele sabia que ele ia morrer se ele soltasse aquela corda. Ele soltou. Ele arriscou a vida para salvar o Wilson. Ele amava o Wilson. Se ele odiasse o Wilson, ele ia ficar feliz que o Wilson... finalmente me livrei desse Wilson. Mas não, velho. Ele não queria se livrar do Wilson, queria ficar com o Wilson para sempre. Ele amava o Wilson. Só que ele amava o Wilson mesmo? O Wilson era só uma bola velha, rasgada. Ele amava o que o Wilson representava para ele. Por isso que tem essa frase: o que você ama no que você ama. Se você olhar para alguma coisa que você ama, você não vai entender, e você precisa entender que você não ama aquela coisa pela coisa. Você ama pelo que ela representa para você. Pelo significado. E não pelo significante. Olha, sei lá, a maioria aqui é mulher, deve ter filho. Olha para o seu filho. Assim como o náufrago amava o Wilson, você ama o seu filho. Mas para aí é muito raso. Você não vai entender o amor e o funcionamento do amor e do desejo se só parar aí.
Você não ama o seu filho em si, e sim pelo que ele representa. Se ele representasse outra coisa, talvez você odiasse ele. Então, você olha para o seu filho, você ama. Aí eu pergunto, por que eu amo o meu filho? Né? O que você ama no que você ama? O que tem no meu filho que faz eu amar ele? Uai, aí você vai começar a descobrir. Né? Ele é o meu filho, eu criei ele, eu dei a luz para ele, cuidei dele a vida inteira, não sei o que lá. Aí vai representar alguma coisa. Isso que ele representa faz você amar ele. E se você entrar mais para diante, você vai chegar, e sempre que você entrar mais para diante na investigação, você vai descobrir que você ama o que você ama por 4 motivos. Ou os 4, ou um dos 4. Porque essa coisa que você ama, ou ela é boa, ou ela te faz bem, ou ela é cara, ou seja, importante para você. No filho, provavelmente é isso. Ou ela é certa, é verdadeira. Bem, bom, caro, vero, que a gente estuda no Quatrix. É por isso. Porque se ela fosse ruim, se ela fosse má, se ela fosse nula, desimportante e falsa, você não amaria essa coisa. Nem que fosse o seu filho. Nem que fosse Deus. Você não amaria. Porque a gente estudou lá, amor fácil, difícil, impossível. É impossível você amar o nulo, o ruim, o falso e o nulo, o falso, o ruim e o mal. Não tem como. É impossível. Então, o que você ama no que você ama? Olha para as coisas. Você olha para o seu celular. Você ama o seu celular. Você fala, eu não amo meu celular. Claro, talvez você não use essa palavra amar, mas você adora ele. Por quê? Aí, o que eu amo no que eu amo? O que eu amo no meu celular? Aí você vai descobrir o que o celular representa para você. Representa dinheiro, representa diversão, não sei o que lá. Aí você dá mais um passo, e daí? É daí que isso ou é bom, ou é bem, ou é caro, ou é vero. Sempre vai chegar aí. Porque, no fim das contas, é só isso que você ama. O bem, o bom, o caro e o vero. Então, você ama de fato o seu filho? Não. Isso que é duro de engolir. Você ama de fato o seu filho? Não. Porque se ele for ruim, falso, nulo e mal, você não vai amar. Então, o que você ama? Você ama o bem, o bom, o caro e o vero. Então, por que você ama isso? Porque isso te faz bem. Porque é amor fácil. Então você não ama o seu filho, você ama o bem que ele te faz, ou o bom que ele faz, ou a importância que ele tem, ou o verdadeiro. Porque é isso que você ama, o bem, o bom, o caro, velho. Ou seja, você não ama os objetos, mesmo que forem pessoas. Você ama os objetos porque eles te fazem bem. E se eles começarem a te fazer mal, eles viram a morte possível, eles ficam repelentes. Esse é o funcionamento do desejo. Agora, o objeto em si, aí que fica a coisa um pouco mais complexa. Ele é só um objeto. E você tem crenças a respeito do objeto. Você... a melhor palavra eu acho que é crenças. Né? Você tem uma
um entendimento a respeito do objeto. E aí você acaba não interagindo com o objeto de verdade. E esse objeto ele vai ser amado ou odiado por você por conta do que você acredita sobre o objeto. Eu falei isso na aula passada, né? O limão é azedo. Então, por ele ser azedo, ele é o objeto, o limão é um objeto azedo. Esse azedo pode te atrair ou te repelir, né? O azedo pode ser repelente, é do objeto mesmo. Mas quando a gente está interagindo com os objetos e com as pessoas, a gente tem ideias que talvez não seja. Por exemplo, você pode fazer uma ideia sobre o Ferrari. Ah, o Ferrari isso, o Ferrari aquilo, o Ferrari aquilo outro. Isso é o que você acredita sobre o Ferrari. E aí, por você acreditar que o Ferrari isso, aquilo outro, né? Fazer uma ideia, você tem uma ideia de Ferrari na sua cabeça. O Ferrari vai ser atraente ou repelente para você. Só que essa ideia que você tem do Ferrari é a sua ideia do Ferrari. E outra pessoa tem outra ideia do Ferrari. E outra pessoa tem outra ideia. Somos 8 bilhões de pessoas no planeta, vamos arredondar. Então, existe 8 bilhões de Ferraris, porque são 8 bilhões de significados diferentes, cada um atribuindo o Ferrari uma ideia. E aí o Ferrari vai ser atraente para um, repelente para outro, né? Tem gente que vai amar o Ferrari, tem gente que vai odiar o Ferrari. Por quê? Por que o Ferrari é amado por um e odiado por outros? Porque ninguém nem sabe quem é o Ferrari. Nem ele sabe. Como é que você vai saber? Então as pessoas interagem com a ideia que elas têm do Ferrari. E aí elas vão ser atraídas ou repelidas por essa ideia. Se a ideia mudar, muda. Ah, eu achava o Ferrari muito chato. Aí eu fui lá na cidade dele, conversei com ele e vi que ele era legal. Aí ele não é mais um chato, não é mais repelente, agora ele ficou atraente. Ferrari mudou? Não, a sua ideia do Ferrari mudou. Então, perceba, você não interage com os objetos de verdade. Você interage com o significado que os objetos têm para você. Mas o significado que os objetos têm para você não vem do objeto para você. É você que vê no objeto através da função espelho. O objeto é um espelho. Aí quando você olha para o espelho, você acha que você tem a sensação de que tem uma coisa lá no espelho. É muito sutil isso, esse equívoco. Acho que foi na terça-feira eu escrevi um texto sobre isso. É muito sutil isso. A gente acredita que tem uma coisa lá no espelho, porque a gente está vendo. E a gente não percebe que aquela coisa estava no espelho exatamente porque a gente está vendo. Não tem nada no espelho. O espelho é vazio. As coisas que a gente vê no espelho não estão no espelho. Pega um espelho, vai lá no banheiro, fica olhando para o espelho até você ter essa eureka. Não está no espelho. Não tem nada lá. O espelho é só um vidro com uma tinta prateada para trás. Não tem nada lá no espelho. Tudo que você está vendo no espelho está dentro da sua cabeça. Esse que é o truque da função espelho. Todo significado. Você anda pelo mundo e você vê significado em tudo. Por exemplo, se você não visse significado em tudo, você não ia saber que você precisa abaixar a maçaneta e puxar a porta para abrir. Porque abaixar a maçaneta, né, ou girar a maçaneta
e puxar a porta, não está na porta. Tem alguma coisa na porta que seja diferente, que seja além da porta em si? Quando você vai almoçar, você pega o garfo, a faca e usa para cortar a comida e colocar a comida na boca. Esse cortar a comida e colocar a comida na boca está no garfo e na faca? No garfo e na faca, a única coisa que tem no garfo e na faca não é o garfo e a faca? O metal? Só? Ah, mas essa é a função da faca e do garfo. E onde é que está a função? Na faca e no garfo. Não está. Faca e garfo é só objeto. A função da garfo e do garfo da faca está dentro da sua cabeça. Tanto é que você for lá numa tribo indígena e você dá uma garfo e faca, a pessoa não vai saber o que fazer. Porque ela não tem essa informação dentro da cabeça. Para olhar para a faca, para o garfo e ver a função ali, através da função espelho. Mas não tem a informação. Então você anda por aí, pela sua vida, vendo o significado em tudo. Os 4 tipos de significado. A função da faca é significado intelectual, né? Que ela diz o que é uma faca, para que serve a função. Significado intelectual. Aí você anda por aí vendo significado em tudo. Achando que o significado está em tudo que você está vendo. Mas não está. Está dentro da sua cabeça. Se você fosse um náufrago e morasse sozinho numa ilha, como o náufrago do filme, tudo bem. Você podia chamar a bola de Wilson, podia chamar o coqueiro de Eduardo, de Pedro, o outro de Maria, podia chamar, sei lá, as pedras, dar o nome que for. Você podia ver o significado que você quisesse em qualquer coisa e não ia ter problema nenhum. Porque não ia ter ninguém para te contrariar. Não ia chegar ninguém lá e falar, você está conversando com uma bola, rapaz. Você está meio lelé da cuca. Não ia ter. E fala, aquilo lá não é. Aquele coqueiro lá não é o João. É um coqueiro. Olha bem, ó. É um coqueiro, tá vendo? Um coqueiro. Não é uma pessoa. Não ia ter ninguém para te contrariar. Ninguém iria contrariar o seu significado. Você ia dar o significado que você quiser, ninguém ia contrariar. Mas você não mora numa ilha deserta. Você mora numa civilização com outros loucos, que veem outras loucuras no mesmo objeto. Onde você vê uma coisa, o outro vê outra, e o outro vê outra, e o outro vê outra, e são 8 bilhões de pessoas vendo 8 bilhões de significados diferentes na mesma coisa. E qual é a loucura correta? Quem é o louco que está certo? Nenhum. Nenhum dos loucos estão certos. Estão tudo louco. Porque as coisas são só coisas, não tem significado. O significado é a loucura pessoal de cada um. É a loucura pessoal de cada um. Significado, então uma boa definição de significado vai entrar lá para os anais e para a história humana, para o dicionário.
O que é significado? Significado é a loucura pessoal de cada indivíduo. É o que é a loucura que cada indivíduo vê em um objeto. Isso é o significado. Você é um louco que está vendo os significados que você projeta nos objetos. E você não está errado, mas também não está certo. Você está no seu significado, é isso. E o outro está errado? Também não está errado, e também não está certo, ele está na loucura dele. Cada um na sua loucura. Esse é o problema de não estar consciente da função espelho. Você quer que a sua loucura seja absoluta. É assim que você vive. Você vive... Esse é o próximo livro que vocês vão ler, do narcisismo. Essa é a definição de narcisismo. O que é o narcisismo? É você acreditar que a sua loucura é absoluta. E isso que é narcisismo. Vocês vão ler o livro, vai estar explicado. Até antes de você entender significado, entender função espelho, você nem sabia que você era louco. Muito menos que você tem você deseja que a sua loucura seja absoluta. Você vive como se a sua loucura fosse absoluta. Então, primeiro, a oficina te explicou sobre significado, para você entender que você é louco. Que você projeta o seu significado nos objetos. Os objetos são espelhos do seu significado. E agora a gente está indo, né, 2 últimos livros para chegar na fase da convivência. Então a oficina está preparando você para entender esse equívoco que faz você viver mal e conviver mal. Quando você vive em sociedade. Se vivesse numa ilha, não tinha problema. Só a sua loucura iria existir na ilha e a sua loucura ia reinar absoluta. Mas você não vive numa ilha. Então, essa loucura não pode reinar absoluta, porque ela interage com a loucura dos outros loucos, das outras pessoas. Então, se cada louco achar que a sua loucura é absoluta, o que vai acontecer? Exatamente o que você vê no mundo. O que é o mundo em que você vive? É um mundo onde os loucos, cada um dos loucos, dos 8 milhões de loucos, acreditam que a sua loucura é absoluta. É a verdadeira, é a que está valendo. É a que todo mundo tem que se adaptar e respeitar e seguir. Ninguém pode ter uma loucura diferente da sua. É isso que dá. Não saber que é um louco que projeta as coisas, a loucura nos objetos. Então, para a gente viver bem, conviver bem, a gente precisa entender essas duas coisas. Uma, eu sou um louco. Por quê? Porque eu vejo nos objetos coisas que não estão neles, que só estão dentro da minha cabeça. A função do garfo não está no garfo. A importância que eu vejo no celular não está no celular. No celular só tem vidro, chip, bateria, não tem importância. O prazer que eu vejo, no chocolate, não está no chocolate. No chocolate só tem cacau, açúcar e, outras químicas lá, os produtos químicos. Só tem química ali. O benefício que eu vejo no Jiló não está no Jiló. No Jiló também só tem moléculas e química ali. Tudo que você vê nos objetos não está no objeto. No objeto só tem objeto. Vocês lembram daquela aula que eu dei, O Fim de Todos os Problemas?
Hoje era bom brincar dessa brincadeira também. Que vocês já assistiram a aula, eu já sacaneei vocês. Não dá para sacanear duas vezes. O fim de todos os problemas. Aí a gente foi conversando, eu falei, eu vou resolver todos os problemas de vocês. Me digam qual é o problema. Aí vocês têm que descrever o problema. Aí vocês começavam a descrever, eu falava, ué, mas cadê o problema? Aí vocês falavam, eu acabei de falar. Eu falei, mas isso aí não é um fato? Aí você fala, é um fato. Vai, se é fato, não é problema. E aí vinha outro e falava, eu falei, mas isso aí que você está falando é fato? É. É de fato? É. Mas se é fato, não é problema. O que eu estava mostrando nesse dia? Exatamente o que estou mostrando hoje. Que você é louco. Que você é doido. Que você é pirado. Que você vê coisa onde não tem. Você vê significado nos objetos, nas pessoas, nos acontecimentos, nos fatos. Problema é um significado. Porque tem muita gente que olha para o mesmo fato e não vê problema, vê benéficia, vê solução. Quando o seu time faz gol, o torcedor do time adversário vê problema. Ah, perdi o jogo. Então. Você não vê problema nenhum, mas é o mesmo fato. Por quê? Porque o que aconteceu ali foi um fato. A bola atravessou a trave e foi até a rede. Esse é o fato. Nem gol é, porque gol já é significado. Então, é fundamental você entender isso para você viver bem e conviver bem. Que você é louco. Pega amanhã, ou agora mesmo, ou amanhã, ou agora, pega uma folha de papel sulfite, escreve assim, escreve no cabeçalho assim, data, amanhã vai ser o dia. Aí vocês podem mandar a foto aqui no Telegram. Amanhã é dia 24 de julho de 2024. Aí você põe amanhã é 24 de julho de 2024. Aí você escreve assim: venho, através dessa, assumir a consciência de que eu sou um louco. Ponto. Aí tracinho, assinado e assina. Aí você assumiu a consciência que você é louco. Aí fala, mas isso vai me atrapalhar? Não, isso vai te ajudar demais. Porque é fato. Aí você vai sempre se lembrar que você está vivendo essa loucura. Isso vai te ajudar a lembrar que os outros também. E quando eles quiserem que você entre na loucura deles, você fala, não, fica aí na sua loucura que eu estou na minha. Vamos de boa, cada um com a sua loucura. Quando alguém vier te obrigar, não, mas vai te enfiar o significado. Engula esse significado aqui, engula! Esse é o significado absoluto. Você fala, não, esse é só o seu. Só nesse planeta tem 8 milhões diferentes do seu. E quando você for fazer a mesma coisa com alguém, você assinou o atestado, você lembra, puta que pariu, olha, eu sou louco, eu sou muito louco, porque além de tudo eu quero enfiar minha loucura goela abaixo nos outros. Uai, Ferrari, por que isso não está escrito lá no livro? Claro que tá. Tá lá. Tá tudo escrito lá. Só que não tá com essas palavras, né? Lá não tá falando que você é louco, mas tá dando a entender. Bom, a outra coisa muito bacana
de ficar consciente da função espelho é que você pode, a partir do momento que você entende que a função espelho ela é delatora do seu quatrix, ela é delatora do seu quatrix. Você olha para o objeto, ele está delatando o seu quatrix, ele está te contando o que é bem, bom, caro e velho para você. Você pode e deve, a partir de agora, que você está consciente disso, usar a função espelho com tudo e todos, com todas as coisas que você convive e todas as pessoas para a produção de autoconhecimento. Então, se você, sei lá, vamos supor que você pegar um caso meu aqui, minha moto. Olha para sua moto e fala: o que eu amo no que eu amo? Por que eu amo essa moto? Aí você vai descobrir que essa moto, ela é, sei lá, você sobe em cima, então é como se você estivesse andando de bicicleta na infância. Acho que para mim tem a ver com isso. Sempre gostei de bicicleta. Então é prazeroso, lembra da infância e tal. Então, quando anda de moto, é como se estivesse me divertindo na infância de novo. E aí você vai começar a produzir autoconhecimento, você vai começar a entender por que você ama o que você ama. E por que você odeia o que você odeia. Isso vai te ajudar a viver melhor, você vai ficar cada vez mais consciente do seu quatrix. E quando você estiver sofrendo, você também vai poder fazer uma análise melhor. Você está sofrendo com alguma situação. Aí você vai olhar para a situação e falar: essa situação, sei lá, uma situação no emprego. Aí você está sofrendo com a situação, você fala: o meu emprego é uma bosta. Mas por que é uma bosta? Aí você vai analisar e você vai descobrir que o seu espelho, o seu emprego não te representa, né? Tem alguma coisa ali que espelha o lado desagradável, repelente do seu quatrix. Ou ele é tedioso e você gosta de coisa animada, ou ele não tem importância nenhuma e você queria alguma coisa que tivesse importância, que você acreditasse, ou sei lá, ele é cansativo, você não quer uma coisa tão cansativa, você vai descobrir alguma coisa. Então você vai usar a função espelho para produzir autoconhecimento quando você estiver vivendo mal, quando o mestre estiver ali, quando o sofrimento estiver presente. Tem uma frase na oficina que diz assim: sua história tem uma história para te contar. Eu uso muito essa frase para falar no processo de análise. Quando você está vivendo, às vezes não dá tempo de você, principalmente quando você tem prática, de você analisar e de tirar um autoconhecimento daquela situação. Mas depois você pode pensar a respeito. E aí essa frase ajuda. Você pensa na situação que você viveu e ela é uma história. E aí ela tem uma história para te contar. Então, sua história tem uma história para te contar. Então, você pode pensar nas histórias agradáveis e desagradáveis que você já viveu e usando a função espelho você vai descobrir alguma coisa sobre você. Vai te trazer autoconhecimento. Porque sua história tem uma história para te contar, porque o que você ama espelha o seu quatrix. Por isso tem a frase: o que você ama no que você ama. Então é isso. Vou só falar isso aqui porque é um jeito legal de pensar também, aí fica gravado, quem sabe ajuda vocês. Quando eu trabalhei com publicidade, né? Propaganda e tal. Quando eu trabalhava nessa área, tinha um termo que era muito interessante. E é sobre ele que eu vou falar. Chama agregar valor ao produto. Isso é muito usado na área de marketing, de propaganda. Agregar valor ao produto. O que significa agregar valor ao produto? Significa embutir uma loucura nele. Botar alguma coisa que não está lá. Então,
Por exemplo, você vai vender uma. Essa é um clássico da, da área, né, da propaganda. Tem muita propaganda de imóvel. Então, o pessoal está sempre lançando um condomínio novo, um edifício novo, e vai para as agências de propaganda para fazer campanha, panfleto, anúncio de jornal, anúncio de televisão, anúncio de rádio e tal. E uma das frases mais manjadas que tem é assim: supor que o apartamento é, sei lá, pegar um bairro alheio, no Rio de Janeiro. Um bairro famoso do Rio de Janeiro, Ipanema. Aí tem um condomínio novo ou um prédio novo lá em Ipanema. Aí o jargão mais popular é assim: o melhor de Ipanema, o mais bonito de Ipanema, o mais luxuoso de Ipanema. Aí você vai por aí. E vai lá, mais bonito, melhor, mais luxuoso, de Ipanema. Você vai lá, você vai lá no lugar, ver o apartamento, o que tem? Tem concreto, tem pedra, tem parede, e tem os apartamentos, e tem escada, é isso que tem as coisas, né? Tem o objeto. E cadê o melhor de Ipanema? Tá? Em qual pedra que está escondido o melhor? Debaixo de qual pedra que está, né? Eles colocaram, tá no cal, no, sei lá, no cimento que eles misturaram para fazer as pedras, para colocar ali o melhor de Ipanema, o mais luxuoso, né? Tudo isso é valor agregado ao produto. Valor agregado, todo adjetivo é valor agregado ao produto, porque no substantivo, que é o objeto, só tem o substantivo, não tem adjetivo. Por exemplo, carro bonito. Qual é o substantivo? Carro. Bonito é o adjetivo? Onde que está o bonito no carro? Em lugar nenhum, porque o carro é o substantivo, é a coisa, o objeto. O bonito é adjetivo, está agregado. Valor agregado ao produto. Aí, meus caras, o pessoal da propaganda deita e rola de colocar valor agregado ao produto, e você vai lá, compra o produto querendo agregar, o valor agregado. E muitas vezes não vem, né? A bolacha mais deliciosa, não sei o quê. Aí você compra bolacha, que bosta de bolacha. Cadê a mais deliciosa? Tá na propaganda. Na propaganda tá lá. No produto, não. Por quê? O que a propaganda faz? Ela agrega o valor ao produto. Tem uma máxima também da propaganda que é assim: antes do produto estar no supermercado, ele tem que estar dentro da cabeça do consumidor. O pessoal de marketing sempre vai falar isso, assim, para, sei lá, para os funcionários dele, né? Então, é o seguinte: antes do produto ir para o mercado, ele tem que estar na cabeça do consumidor. Por quê? Porque quando o cara chega na prateleira, o que ele compra? O produto? Não, o produto está dentro da embalagem, ele nem viu o produto, ele nem sabe o que tem lá dentro da embalagem. Ele viu na televisão, então a propaganda foi lá, enfiou dentro da cabeça dele, e ele vai lá e compra o agregado, pensando que está no produto, mas o agregado só estava na propaganda. Então, significado é isso, é valor agregado ao produto. Todos os objetos que você olha, o que você está vendo ali, você está agregando. Não está no objeto. E quando a gente quer que a nossa loucura entre na cabeça dos outros, a gente faz isso, a gente fica tentando fazer lavagem cerebral, né, programação mental para o outro comprar a nossa loucura. A propaganda faz isso. Todas as ideologias fazem isso, não só as ideologias de tipo A, mas as de tipo B, as de tipo C, as de tipo D. Eu não falei aqui, porque se eu falo uma, né, quem é da outra já vai
ter rejeição. Então, a de A, tipo B, tipo C, tipo todas as ideologias quer agregar o valor ao produto. Então, uma boa maneira também de pensar na nossa loucura dos significados é agregar valor ao produto. O significado ele fica agregado à coisa. Lembra quando a gente estudou o que é uma crença? No livro Realidade Multimídia, que a crença é uma junção de duas coisas, significante e significado. É isso. O significante está aqui, coisa. Né? Aí você vai lá e agrega o significado nele, virou uma crença. Tá lá o Roberto Carlos, eterno, né? O Roberto Carlos é o quê? Ele é o Roberto Carlos, enquanto significante, aquela pessoa lá. Aí você vai lá e agrega um valor. É o melhor cantor do Brasil. Melhor cantor do Brasil é o valor agregado ao Roberto Carlos. Se você não gosta do Roberto Carlos, você vai agregar outro valor. Você vai pegar o mesmo significante e vai agregar outro valor. Você vai falar, cantor mais chato do Brasil. Aí, outro significado. Ou então você acha que ele tá velho, aí você vai lá e agrega outro valor. Cantor mais velhinho do Brasil. Enfim, ele é o rei. Você agrega, o rei é um agregado. Né? Você agrega o seu valor. Então, você agrega valor a tudo, enfim, vou concluir aqui. Você agrega valor a tudo, esse valor que você agrega é uma loucura da sua cabeça. Cada um tem a sua loucura particular e faz a mesma coisa. E se você não tiver consciente que é uma loucura da sua cabeça, você não vai conseguir conviver bem com os outros, porque os outros loucos, ou você vai ficar tentando dominar eles, ou eles vão ficar tentando te dominar. E aí vai ser o que é. Vai ser o que é nossa convivência atualmente. Acho que é isso, gente. Se vocês quiserem, eu vou botar o fone de ouvido aqui. Se vocês quiserem conversar agora sobre a loucura nossa de cada dia, fazer perguntas, enfim, o que vocês quiserem, estou aqui à disposição. É só vocês levantarem a mão e a gente conversa. 1, 2, 3, já! Nunca que vocês acharam que vocês iam vir aqui, eu vi que vocês são loucos, né? Não, eu sou normal, eu sou são. Permitir falar. Pode falar, Luciano. Ei, Ferrari, boa noite. Aqui tem uma parte do livro lá que eu acho que não entrou aí, que foi a questão assim, por exemplo, quando a gente dá um significado para alguma coisa, mas aí a gente pode redirecionar esse. Porque por trás, como é que é? Por trás de cada significado, por trás de cada objeto, tem um desejo. E aí, esse desejo, ele pode ser redirecionado para outro objeto. É isso. Isso não foi falado, né, Ferrari? Isso é interessante também. Sabe que eu não falei isso agora, é isso? Por que isso não entrou na aula, assim, na explanação? Porque isso aqui não é bem uma aula, é uma oportunidade de falar alguma coisa, só isso. Então vamos falar sobre isso. A aula propriamente dita é o livro. Né? E o livro É verdade. É verdade. Eu achei muito interessante esse negócio aí E eu fiquei encabulada porque o fato de eu colocar, de eu ver assim, né? Eu desejo isso, desejo aquilo outro. E aí eu consegui ver que por trás disso tem um desejo de segurança.
E aí eu vi que meio que tá no materialismo. Por quê? E agora, o que que eu faço com isso? Como que eu mudo isso? Isso é tão ruim assim, porque pareceu que foi muito ruim, sabe? Assim, para os estudantes que veteranos, assim, até no seu ver também. O que que tem, assim, de... O que que eu tenho que corrigir alguma coisa, assim, sabe? Qual que tem que ser a correção? Não tem, não, o que você deve corrigir sempre é a sua opção. É a única coisa a ser corrigida, porque é a única coisa que você pode errar. Então, para você corrigir, tem que ter algum erro, né? E aonde que pode estar o erro? O erro só pode estar em um lugar só, na opção. E o que tem errado com essa opção? O que pode estar errado nessa opção é que essa opção não está em acordo com a sua unicidade. Esse que é o único erro. O erro que leva ao mal viver. Por que eu estou vivendo mal? Porque você está fazendo uma opção que não está em acordo com a sua unicidade, não está em acordo com a sua vontade. Aí você se sente mal. Toda vez que você faz uma opção por algo que não está em acordo com a sua vontade, com a sua unicidade, você começa a viver mal. E aí o que você deve corrigir? A opção. Então, em vez de optar em desacordo, você deve começar a optar em acordo. Essa que é a correção a ser feita. Tá. É, hum, essa questão também do materialismo, do outroísmo e do autoísmo. Eu não sei por que eu estou correlacionando isso com o desejo e com o foco no objeto, Ferrari. Você consegue entender por que eu estou trazendo tudo isso para cá? Eu acho que você está querendo entender como que você se mantém fiel ao seu objetivo, mudando de objeto. E esse entendimento é justamente isso. Você não consegue, comete o equívoco de acreditar que você quer o objeto. Isso é um equívoco. Não é verdade. Você não quer o objeto. Você quer o que aquele objeto está te proporcionando. Só que quando você está no equívoco de acreditar que você quer o objeto, você não entende que você quer o que aquele objeto está te proporcionando. E aí, quando aquele objeto não te proporciona o que você quer, você não consegue realizar o seu objetivo, porque você não consegue mudar de objeto. E é isso que você fica preso, né? Que é a história do começo do livro do John Nash. Os caras chegam todos no bar lá e eles todos querem a loira. E aí o John Nash tem esse insight que leva ele à construção de uma teoria. A teoria que o John Nash criou é uma teoria econômica, né? É muito usada, é uma teoria matemática, mas que é aplicada amplamente na economia. Quando as empresas bloqueiam umas às outras, ninguém lucra com isso. Então, em vez de todos lucrarem, todos saem prejudicados. Aí eles aplicam o teorema de Nash lá para que eles parem de se prejudicar e comecem a terem lucro. Por isso que acharam bom demais. Tem, claro, dá dinheiro, né? Dar dinheiro é bom demais. Aí a teoria de Nash fez os caras ganhar mais dinheiro, porque eles estavam perdendo dinheiro. Aí eles encontraram uma solução para ganhar dinheiro. Mas basicamente foi isso. Eles queriam. Todo mundo olhou para a loira, todo mundo queria a loira, e aí eles se bloqueavam. Aí o John Nash pensou, mas se todo mundo for na loira, vai se bloquear, então como é que faz? Aí muda de objetivo. Então um vai para outro, vai para outro, vai para outro. Mas
Está parcialmente esclarecida a questão aí. Porque, na verdade, eles não queriam a loira, eles queriam fazer sexo. E por isso que eles mudaram, foram para as amigas em vez de ir para a loira. Aí todos obtiveram sucesso. Por quê? Porque eles mudaram de objetivo. No entendimento do John Nash, sim, eles mudaram de objetivo. Mas o que a oficina está explicando? Que eles não mudaram de objetivo. Porque o objetivo deles não era a loira. O objetivo deles era sexo. Então, eles queriam a loira para fazer sexo. E eles foram nas amigas para fazer sexo. O objetivo continuou o mesmo. Então, eles não mudaram de objetivo, eles mudaram de objeto. Esse que é o esclarecimento que a oficina está trazendo. Bacana. Você não consegue mudar de objetivo. Isso a gente estudou na aula passada. É impossível mudar de objetivo. Por quê? Porque você sempre quer 4 coisas. Você quer o bem, o bom, o caro e o vero. Não tem como você deixar de querer. Você vai sempre querer isso. Então, esses são os seus 4 objetivos o tempo todo, do nascimento até a morte. Você quer o bem, o bom, o caro e o vero. E não tem como você não querer isso. Você sempre tem esses 4 objetivos. Só que você vai buscar realizar esses objetivos através dos objetos. E na hora que você vai buscar realizar esses objetivos através dos objetos, você começa a acreditar que você quer o objeto. E aí aquele objeto não satisfaz o seu objetivo e você fica preso nele, igual os caras ficariam se eles não abrissem mão da loira. Ninguém ia fazer sexo. E se eles ficassem a vida inteira ali, eles iam passar a vida, se eles fossem virgem, na virgindade, sem jamais fazer sexo. Por quê? Porque eles não conseguiriam entender que, na verdade, eles não querem a loira. Eles não querem o objeto. Eles querem o objetivo, que é o sexo. Então, na hora que você está interagindo com as coisas, se você tem a lucidez de entender que você... Eu vou falar uma palavra que pode parecer forte para vocês. Vocês não estão acostumados a pensar assim. Mas é assim. Você usa o objeto. Você usa o objeto para atingir o seu objetivo. É isso que todos fazemos. Mas eu não uso o meu filho. Usa, claro que usa. Você usa o seu filho para realizar o objetivo que você tem com ele. A gente usurpa mesmo, né? A gente usa os objetos. Agora, se a gente não entender isso, se a gente achar que a gente quer o objeto, a gente não consegue, por exemplo, você está com sede, você quer beber água, tem que beber água naquele filtro. Eu quero água desse, não precisa ser daquele filtro, bebe água da torneira, porque você quer beber água, você não quer o filtro. Não, mas eu quero esse filtro. Aí você vai morrer abraçado no filtro, o filtro seca, não tem água e você morre de sede. A hora que você entende, não, eu não quero o filtro. O filtro é só um objeto, um dos objetos que eu posso usar para realizar o meu objetivo, que é matar minha sede. Aí você pode beber água na torneira, você pode beber água do telhado, você pode beber água da chuva, você pode beber água do coco, você pode beber água de vários outros, você pode usar vários outros objetos para realizar o seu desejo. Agora, se você não entender que o que você quer é o objetivo e não o objeto, aí você fica preso no objeto. Esclareceu? Sim, sim. Tá bom, aí eu quero o objetivo. Eu identifiquei, eu me liberei do objeto. Eu quero o objetivo. Esse objetivo, como que eu vou ser autoísta querendo um objetivo?
colocando sobre a sua responsabilidade a jornada de encontrar um objeto que realize o seu objetivo. Tá. Não necessariamente esse Vamos objetivo. dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Seu objetivo é matar a sua sede, certo? Certo. Você está com sede. Aí você assume a responsabilidade de encontrar um objeto que realize o seu objetivo, sacia a sua sede, mata a sua sede. Então você levanta a bunda da cadeira, sai andando pela casa procurando algum lugar onde você vai beber água. Isso é você tendo um comportamento autorista. Agora, como seria o comportamento altruísta? Você está com sede, certo? Sim. Aí, em vez de você assumir a responsabilidade pela realização do objetivo, você atribui ao outro essa responsabilidade. Então, Entendi. coisas como você poderia fazer isso? Você poderia, esse é um exemplo que eu costumo dar, né? Você pega alguém que está... Você liga para o seu marido que está lá no serviço, lá do outro lado da cidade, fala: Bem, vem aqui em casa pegar água para mim. Aí fala: eu estou trabalhando, bem. Você está aí do outro lado da cidade. Pega aí no filtro que está na cozinha. Não, bem. Eu preciso que você pegue para mim aqui. Ou então você começa a conversar com o filtro, igual o Tom Hanks fazia com o Wilson. Filtro, vem cá, abre a torneirinha aqui na minha boca, filtro, abre, vem aqui. Ou então você começa a rezar para o Espírito Santo. Espírito Santo, meu querido, ou então para um outro santo, ou sei lá, o santo saciador da sede. Ó santo São não sei o quê, São Agüero, venha cá, São Agüero, faça minha sede, sei lá o quê. Enfim, fazer a dança da chuva. A dança da chuva. Qualquer coisa na qual você não assuma a responsabilidade pela realização do seu desejo, é uma forma altruísta de você estar lidando com o seu desejo. Entendi. Então, assim, realizar o desejo, mesmo que sendo com um objeto, desde que eu fiz tudo para realizar esse desejo, não é altruísta, né? Altruísta não é que você tem que fazer tudo. É que se você colocar sobre sua dependência, se você não colocar responsabilidade. o outro tem a vida dele para cuidar, entendeu? Sim. Você está se condenando ao fracasso. Pode ser que seu marido seja um tonto e ele saia lá da puta que pariu e venha até a sua casa para te dar um copo d'água, mas ele vai perder a vida dele para cuidar da sua. Tá entendendo? Sim. Ele não vai fazer isso porque ele não é tonto. Então, tonto é você que não está assumindo a responsabilidade pela realização do seu desejo. Entendi. É porque eu tava entendendo que, por exemplo, se eu achar que a minha segurança tá em tal coisa, isso daí já seria altruísmo, entendeu? Eu tava entendendo dessa forma. Que eu colocar, a minha segurança tá em tal coisa, isso já seria altruísmo. Exatamente. Porque se você quer segurança, você tem que ser responsável pelo prover a segurança que você quer. Certo. Entendeu? Você fala assim: eu quero segurança, então eu vou contratar uma empresa de seguros para me manter segura. Beleza, só que a empresa de seguros, embora ela tenha assinado um acordo com você, ela pode ir à falência e você está fodida. Entendeu? Se a responsabilidade é sua, você encontra uma outra maneira. Se a responsabilidade é do outro, o outro vai cuidar da vida dele, não vai ficar cuidando de você. Sim.
E tem como a gente mudar o desejo? Agora, essa questão da segurança que você levantou, porque eu sei que você está levantando porque você conversou disso aí lá na lousa, e eu te dei a chave da sua felicidade, você ainda não captou? Ah, sim. Mas eu tô sendo, Ferrari, eu tô sendo. Não, mas tem um lance aí que é o seguinte. Vou fazer uma reflexão rápida com você, tá bom? Tá bom. Eu vou entrar um pouco na coisa, mas não vou entrar muito. Para você continuar pensando a respeito e desenvolvendo o entendimento. O grande dilema humano, e de certa forma eu acho que quando você estava refletindo a respeito que você passou por ele, é a questão da segurança e da liberdade, que uma coisa bloqueia a outra. Se você olhar não tem como fazer uma reflexão a jato sobre isso, tem que entrar nas coisas. Se você olhar para a sociedade e você se perguntar, porque a gente reclama da sociedade, mas qualquer um poderia pegar as malinhas nas costas, pegar um barquinho e ir lá para a Ilha do Náufrago, né? Fica lá na Ilha do Náufrago. Lá não tem sociedade. No máximo o Wilson, que vai falar tudo o que você quer e vai se comportar do jeito que você quiser. Né? Vai lá para a Ilha do Náufrago, lá não tem sociedade. Mas a gente vive em sociedade. A gente reclama, mas continua. Ninguém vai para a Ilha do Náufrago. Por quê? Um dos motivos é que a sociedade produz segurança. Ela produz segurança. Conforto e segurança. Quando a gente está vivendo sociedade, a gente tem um negócio chamado pacto social. A gente vive sob o pacto social, que é a lei. Né? Você não passa no sinal vermelho por causa do pacto social. Então, todas as leis que tem ali faz parte do pacto social. Todos os itens do pacto social restringem a sua liberdade. Todos. Porque, por exemplo, você poderia desrespeitar o pacto social e atravessar o sinal vermelho simplesmente porque você quer. Você pode, você quer, você atravessa. Por que você não anda pelado na rua? Pacto social, é atentado ao pudor, mas você quer ir peladão num trampo hoje, né? Então, o que acontece? A sociedade restringe a sua liberdade. Ela restringe a sua liberdade. Mas você permanece, mesmo, nossa, vai lá na livraria e pede o livro de direito, né? Que está lá, todas as regras do pacto social. É um livro desse tamanho, assim, no mínimo, né? Se não for, vários. Cada item daquele é um item de restrição à sua liberdade. E por que você continua seguindo o livro em vez de ir lá para a Ilha do Náufrago? Por causa da segurança. Você quer segurança. O ser humano troca a sua liberdade pela segurança. Essa é a troca que o ser humano faz
todo dia, quando ele aceita viver em sociedade. Ele aceita viver em sociedade por causa da segurança. E porque viver em sociedade significa ter a sua liberdade restringida. Você não pode fazer o que você quer. Você pode fazer o que é permitido. Você quer segurança. Esse é o primeiro ponto da reflexão. Para você entender como, o tanto que o ser humano quer a segurança. O que é segurança? É unicidade física. É bem. Na verdade, você não quer segurança. Você quer o que a segurança te traz. É o bem. Se a segurança te trouxesse ruim, o mal, se a segurança fosse maléfica, e pode ser, porque você pensar que a segurança restringe a sua liberdade, ela está sendo maléfica. Mas se ela é benéfica, você quer. Então, na verdade, você não quer a segurança, você quer o bem. Muito bem. Entendido isso? Sim, ok. O que eu te falei lá na coisa do ter e do ser é o seguinte: não existe segurança no mundo do ter. É impossível. Você vai procurar e nunca vai encontrar. Você tem, assim, aparente segurança, mas de fato, não. A absoluta não existe. É igual a história dos... Por que não? Por conta que não é da natureza da realidade a segurança. A realidade, ela é impermanente. Sendo que ela é impermanente, no budismo se estuda muito isso, a impermanência. Sendo que ela é impermanente, nada é seguro. Não, amanhã o sol vai nascer. Quem disse? Verdade. Então, é impossível essa segurança que você está buscando. É impossível, ela não existe. Aí, quem acredita nela, vive igual os 3 porquinhos. Já viu a história dos 3 porquinhos? Já. Eles constroem uma casa de palha, aí vem o lobo simboliza a impermanência. Aí vem o lobo e assopra. Aí eles constroem a casa de alvenaria, aí vem de madeira, vem o lobo e assopra. Aí eles constroem o lobo. Não tem casa que você construa que a impermanência não destrua. Então, eu te dei aquela dica, porque essa busca por insegurança, embora ela sempre exista, sempre vai existir. Você não vai deixar de buscar a segurança. O ser humano troca a sua própria liberdade pela segurança. O desejo por segurança é enorme. Você não vai deixar de desejar a segurança. Agora, você acreditar que você vai encontrar é burrice. Entendi. Entendeu? Sim. E o mais engraçado, às vezes a gente quer segurança para ter liberdade, né? E não tem nada. Olha pra você ver, é um paradoxo. Foi exatamente o que você falou, né? Quanto mais segurança, menos liberdade você vai ter. A equação é ao contrário. Tá, obrigada, viu? Disponha. Olá, Luiz. Clica aí mais uma. Isso. É que eu tô com o fone aqui, tá ouvindo? Boa noite. Tô ouvindo, Luiz. Tô ouvindo. Tá bom. Beleza. Ferrari, então você é o professor, tá na caminhada aí há muito tempo. Então, nesse caminho, vai chegar um ponto, até, né, acaba sendo até uma pergunta pessoal, vai chegar um ponto em que tudo se desconstruiu? Então, eu percebi que todos os objetos são objetivo e tudo é Wilson, né? Tudo
perdeu o seu, né? Nessa caminhada você vai desconstruindo objeto a objeto, né? Então, a bola, o computador, a companheira, o carro, a moto, tudo você vai desconstruindo. Vai chegar um ponto onde tudo perdeu, né? Essa ânsia, essa materialidade que a gente busca tanto no objeto. E aí, nessa sequência, né, a gente vai chegar no limite que o que vai restar é o bom, o bem, o zero, né? Até esses 4 elementos, eles vão se desfazer ou eles vão ser a única coisa que vão sobrar? É mais ou menos essa pergunta. Ótima pergunta. Chega um momento que tudo vira Wilson. Sem dúvida. Tudo vira Wilson. Sua mãe vira o Wilson, seu pai vira o Wilson, sua esposa vira o Wilson, tudo vira o Wilson. O que não significa que você deixe, que aquelas coisas deixem de significar o que elas significam para você. Né? Só que você começa a entender que tem o significante e o significado, que para você aquilo é atraente, para você tem aquele significado, e não para todo mundo. E aí você consegue as pessoas falam assim, nossa, aí fica tudo frio. Não, fica a mesma coisa, só que você começa a lidar com mais consciência na convivência. Quando chega na parte da convivência, tem uma pergunta, alguma explicação lá, que eu falo que eu matei meus pais. A pessoa ficou horrorizada. Ah, Ferrari matou os pais, né? É simbólico isso. Eu vi, chegou um momento que eu vi que aquelas pessoas eram pais para mim. Para o padeiro não era. O padeiro olhava para o meu pai e não via meu pai. O padeiro olhava para o meu pai e via o freguês da manhã que ia comprar. O jornaleiro, não. O patrão do meu pai também não via meu pai. Ele via o funcionário. E aí eu percebi que eu só via naquela pessoa o meu pai porque era eu que estava vendo. Eu que estava projetando, era o meu significado, pai. Ele não deixou de ter o significado, pai, nem a mãe deixou de ter o significado, mãe. Mas finalmente eu conseguia, além de ver o significado, eu consegui ver que tinha uma pessoa ali. Isso melhora a convivência, não piora. Finalmente você vai conseguir começar a ver as pessoas por trás dos seus significados. E dar liberdade para elas serem o que quer que elas sejam, e não o que você quer que elas sejam, ou seja, o significado que você quer que elas tenham. Que a gente obriga as pessoas a se comportar tal como a gente entende elas. E elas ficam engessadas. E isso faz elas verem mal. Então a convivência com a minha família melhorou. Quando eu matei meus pais, eu não parei de ter pai e mãe e nem passei a ver pior. Pelo contrário, eu continuei tendo pai e mãe, sabendo o que estava acontecendo ali e vivendo melhor, convivendo melhor, porque eu consegui começar a dar liberdade para aqueles seres humanos serem o que quer que eles fossem. Então, isso vai acontecer com tudo. Sim. E o bem, bom, caro e vero, não, nunca vai desaparecer. Uma coisa que se aproximaria disso que você está chamando de vai desintegrar também, é você entender que o bem, bom, caro e vero, na verdade, está apontando para a sua autorrealização, que está antes disso. Mas você nunca experimenta o que está antes disso, porque isso é o que você é. Então, o bem, bom, caro e vero nunca se desintegra, continua. Respondeu? Perfeito. Agora ficou bacana. Obrigadão, Thiago. Tamo junto, Luiz. Valeu pela pergunta.
João Kleber. Diga lá, João. Não estou te escutando. Tá. Então, agora? Agora sim. Então, primeiro, eu olhei ali, fui ali para o espelho ver que realmente não tinha nada, foi muito legal. Segundo, se ver como um louco não é tão fácil, porque você se acha o cara mais certo do mundo, mas foi bom. Mas eu quero lhe perguntar assim, então eu posso olhar para o meu filho, que aí eu tenho duas perguntas em relação a ele. Primeiro, é um louco, estou certo? Todos os seres humanos são loucos. Pronto. Só as únicas criaturas sãs nesse planeta são os animais, as pedras e as plantas. Perfeito. Então, Fora isso, é tudo louco. esse relacionamento vai ajudar, vai melhorar muito agora. E aí a outra coisa, a pergunta é, então, tipo assim, quando eu olho para ele e quero que seja um cara que estude, que se dedique mais, que construa alguma coisa, na verdade, eu estou querendo isso para mim. E estou enxergando isso nele. Não é isso? Você quer isso para você e você quer para ele, mas não necessariamente ele quer para ele. Sim, perfeito. Não, ele não quer. Mas eu fico achando que, como eu sou um louco mais esperto do que ele, o certo é isso. E agora eu vou poder dizer, ok, louco, tu fica com tua loucura que eu fico com a minha. Muito bom. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Obrigado. Dispõe. E aí, pessoal? Vamos fechar o manicômio por hoje? Tá bom? Então tá, eu vou falar mais uma aqui. Espera aí, Luciana, eu preciso ir no banheiro, então eu vou lá rapidinho e já venho. E aí você pergunta. Pronto, senão eu explodi. Por isso que eu acelerei o processo de finalização. Pronto, pode falar. Tem que clicar aí mais uma vez. Ô, Ferrari, tem como a gente mudar um desejo da gente? Dos fundamentais, é esse que é o lance. O bem, bom, caro e vero, não, é impossível. Você sempre vai querer essas quatro coisas. Só que quando você diz assim, eu quero aquela bolsa, a gente acostumou a achar que isso é desejo. E não é, isso é projeção do desejo. Na psicologia se fala assim, objeto de desejo. A bolsa é um objeto, é o objeto do desejo, não o desejo. Você não quer a bolsa. Então, você fala assim, eu quero a bolsa, eu quero. Não tem como você conseguir aquela bolsa, você está preso nisso. Você fala, mas por que eu quero essa bolsa? Eu quero essa bolsa porque eu vou ficar chique e todo mundo lá no serviço vai me elogiar e vai falar que eu sou bonitona. Então, o que você quer é elogio. Se você quer elogio, você não precisa da bolsa para ser elogiado. Você pode fazer outra coisa, sei lá, corta o cabelo, chega lá no serviço, aí você recebe o elogio que você quer. Entendeu? Sim, mas se você julgar que esse desejo não é bom, que esse desejo não está te fazendo bem,
Você vai conviver com esse desejo, mas não tem como você mudar esse desejo, né? Não, Deixar de se ter o for- desejo. Deixar de ter o desejo. quando você quer elogio, o que você quer é valor. Você nunca vai deixar de querer valor. Entendeu? Não tem como. Hum. Elogio é valor. É que vocês não estão acostumados com a Trix ainda, vocês não sabem para a raiz das coisas. Como eu estou acostumado, vocês falam, eu já vejo qual que é, qual dos quatro fica claro para mim. Elogio se for elogio, é valor. Pessoa que você quer ser valorizado. E você nunca vai conseguir deixar de desejar valor, porque é um dos seus quatro desejos fundamentais. Então você precisa encontrar alguma coisa que realize o seu desejo de outra estratégia. Objeto, estratégia é a mesma coisa. A bolsa, a gente está chamando nesse livro de objeto. A bolsa é um objeto. Então. Mas, na verdade, a bolsa é uma estratégia. É uma estratégia que você vai comprar bolsa como estratégia para chegar lá e todo mundo falar que está bonitona e você receber elogio. Então, a bolsa é uma estratégia para você receber elogio. Você pode usar outra estratégia. Você trocar de objeto é trocar de estratégia. A gente Sim. fica preso na estratégia porque a gente acha que a gente quer a estratégia. E a gente não quer a estratégia. A estratégia é um meio para se chegar à realização do objetivo. Sim. Eu não quero mudar de objeto. Eu quero Por exemplo, diminuir esse meu desejo. O seu apartamento, ele é uma estratégia. Se está funcionando a estratégia, mantém. Se não, muda de estratégia. Viver bem não é... Mas diminuir o desejo de ter segurança, eu não consigo ou só consigo com essa lucidez, olhando para isso. Porque aí eu sei, peraí, opa, eu não, fazer igual o colega lá do João, que tem 70 apartamentos. Tudo bem, você tá feliz, o problema é dele. Mas, tipo assim, aí você cai naquela coisa. Não, eu ainda não tenho segurança. Eu não sei se é o caso dele, eu tô falando no meu caso. Aí eu tenho mais um. Não, mas eu quero segurança. Não, eu quero outro, então eu quero outro. Aí quando você vê, você caiu, que você não se permite, né? Você caiu numa bola de neve que você não se permite. Aí como é que eu faço? Aí eu falo assim, eu quero diminuir essa necessidade de segurança. Eu quero diminuir essa necessidade de segurança, mas eu não quero ter mais objeto, eu não quero ter mais ninguém para usar isso. Eu quero simplesmente diminuir. Escuta! Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi desde antes de você fazer a pergunta, eu já entendi. Se você não escutar, você nunca vai sair disso aí. Então, escuta um pouquinho, tá? Minha vez de falar, você escuta. Entenda o seguinte. É impossível você realizar qualquer desejo sem uma estratégia. Isso, você consegue entender isso? É óbvio. Sim. Para toda realização de desejo, você precisa de uma estratégia. Correto? Concorda? Correto. Sim. Então, vamos pegar o desejo por segurança, certo? Certo. O desejo por segurança, para ser realizado, ele necessita de uma estratégia, certo? Certo. Aí vamos... Agora você vai ter que fazer um Pix por semana para mim até o fim da vida depois dessa, hein? Você deseja segurança e você precisa de uma estratégia para realizar esse desejo, certo? Sim. Aí você abre o cardápio de opções de estratégias. Aí tem lá 5 apartamentos. Investimento na Bolsa de Valores. Fundo de renda fixa. Imóveis alugados. Aí o outro lá, estava no cardápio do amigo João. 80 apartamentos no mínimo. No mínimo 80. E tem lá, vamos supor que tem mais 300 opções nesse cardápio aí de estratégias para a realização. Você acha que alguma dessas 300 vai realizar o desejo? Não. Por que não?
porque eu entendi que aqui não. Isso aqui tudo é passageiro, né? Isso aqui não. É tudo Porque passageiro. todas as opções desse cardápio são opções do ter. Sim. Você não tem que mudar de opção dentro do mesmo cardápio. Eu já expliquei isso, não sei em qual livro. Você tem que mudar de cardápio. Você pode. Se o cardápio do ter tiver 3 bilhões de opções, as 3 bilhões não vão funcionar. Porque não existe segurança na realidade. Só existe segurança na fábrica da realidade. No ser e não no ter. E você tá usando a estratégia, você está pulando de uma estratégia para outra, mas todas estão no mesmo cardápio, que é o cardápio do ter, do materialismo. Não tem segurança nesse cardápio. Você está usando a estratégia errada. Você tem que mudar de cardápio. Você tem que colocar a segurança não na realidade, sim na fábrica da realidade. No ser. Por quê? Porque o ser é permanente. A partir de amanhã, um Pix por semana. Estou esperando. Tá bom? Então tá. Pode falar, João. Quero terminar aqui dizendo que dia 26 vai começar aí o grupo dos traidores, tem muita gente aí, nossa campanha em grupo para a declaração da incompetência. Muita gente me perguntando no privado o que é. Tem uma declaração da incompetência que, inclusive, está no último livro, sem ser esse, o livro Amor Difícil. E a proposta é que a gente, de manhã e de noite, fale a declaração da incompetência, se possível, relacionando a alguma coisa. E a gente vai aqui, isso começou há um mês, mas quem quiser começar hoje, está tranquilo, não tem problema. Quem começou e parou também não tem problema, contanto que cada um vá lá e dê seu testemunho. Qual foi o impacto? O que é que mudou? Não mudou nada. Então, dia 26, é o aniversário de Sandra, ela vai começar, o professor vai dar. O professor é um exemplo, já tem 12 anos fazendo a declaração de competência. Tem gente cansando com 3 dias. O professor aí tem 12 anos fazendo. Então, dia 26 começa a nossa primeira semana da declaração, como diz a Rafaela, da autorresponsabilidade. É isso. Massa, João. Bom demais. É isso aí. Os veteranos se comprometendo aí para ir se libertando do altruísmo e vivendo bem, né? Porque viver mal ninguém merece. Não merece, mas tem arbítrio para isso, né? Beleza, gente? Então tá. Luciana, pensa aí. Sua vida inteira depende disso aí. É uma tecla que você está batendo desde quando eu te conheci, no comecinho, né? E você traz essa coisa de falar do materialismo. Por que você traz tanto? Porque é isso. Né? Você está querendo colher bem viver através de uma estratégia que está fadada ao mal viver. Vou falar a declaração, fica encerrado. Vocês vão ler essa semana um livro chamado, eu inverti, né? Eu falei semana passada, acabou ficando para a semana, chamado Narciso Nu. Narciso Nu, como eu falei
no começo da aula de hoje. A oficina já está caminhando vocês para entender questões de convivência. Narciso Nu ainda é da fase psicológica, mas já é para entender coisas de convivência, que logo mais vai estar entrando. Tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, né? E o Narciso Nu vai explicar para a gente entender como usar bem a função espelho e explicar o que é o narcisismo, que é importante a gente entender. Termo muito comum, muito falado, a gente precisa entender o que é esse tal de narcisismo. Já expliquei hoje, até defini, né? Vocês vão ver de novo. Então é isso. Próximo livro é Narciso, é um livro que nunca foi estudado, então as perguntas que estão lá eu meio que peguei da função espelho que tem a ver, para encher ali, para ver de novo, as que estavam aproximado e tal. Não tem aulas, foi uma palestra, então tem a palestra da qual o livro se originou para vocês assistirem, mas tem pouca coisa. É pontual, assim. Pá! Né? Então, uma coisa para ser entendida, esse livro vai lá, pá, vai... Então, tomara que esse ponto fique claro. Agradeço as conversas, agradeço a interação aqui, tudo que a gente produziu aqui nessa aula, agradeço a todos a presença. Vou falar a declaração, fica encerrada e a gente prossegue. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso toda forma de exclusão e desrespeito que me chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Prossigamos, gente. Boa noite. Até.